iniciar o nosso culto com a canção do nosso binário. Do antigo é o 65, do novo, então vai pôr pra gente, não é do novo. Como é que é isso aí, Théo? 464. Chamados para quê? Deus nos chamou. Vamos refletir sobre o nosso chamado. Romanos, capítulo 1. Essa leitura, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim para nós: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que,
Humanamente nasceu da descendência de Davi e com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio dele recebemos graça e apostolado por causa do seu nome, a fim de conduzir todos os gentios para a obediência da fé, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para serem santos, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos, diante desta leitura, pedir ao Senhor para falar no nosso coração, mas para que receba a nossa adoração. Antes de qualquer coisa, nós somos chamados para adorar. Eu quero convidar você a dobrar seu joelho e a buscar a presença do Senhor neste momento. Não, Deus, vamos juntos falar com o Senhor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor já. Logo mais o conjunto está com oportunidade. Cumprimento a igreja da paz do Senhor. Amém. Vamos adorar ao Senhor, a esse Deus que faz o impossível em nossas vidas. Agora, às vezes a gente não entenda algumas coisas, mas Ele tem o controle de tudo.
E Ele é o Deus do impossível, ainda que para a gente seja inalcançável, né? Para Ele não é. Então nós queremos esse Deus que tem todo o poder. Não há mundo que seja difícil para ti. Não há caminho perfeito que não possas corrigir. Pois tudo que faz o Senhor é perfeito. Eu posso em ti confiar sem medo. Não há problemas que não possas resolver. Não há mal que não possas remover. Não há na terra nem jamais haverá algo que seja impossível para ti, Senhor. Não há mundo que seja difícil para ti. Não há caminho perfeito que não possas corrigir. Pois tudo que fazes, Senhor, é perfeito. E posso em ti confiar sem medo. Não há problemas que não possas resolver. Não há mal que não possas remover. Não há na terra nem jamais haverá
continuamos juntos no amanhecer. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Eu convido agora os irmãos a apertar-se em pé e cantar com a gente. Se tudo está difícil, irmãos, louve a Deus, porque o Senhor Jesus, Ele está ouvindo. E hoje, nessa noite, eu tenho certeza que Ele está aqui, pronto para nos ajudar. Glória a Deus. Oh,
Glória a Jesus. Glória a Jesus. Bem, vamos fazer uma oração, vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui mais uma vez diante de Ti para expor a Tua palavra e para pedir a Tua misericórdia, meu Deus. Fala conosco, nos fortalece, que a Tua palavra possa trazer edificação e convicção, Senhor, de quem nós somos em Ti, do nosso chamado, Senhor, para viver a Tua vontade. Pai, em nome de Cristo Jesus, eu te peço, pelas Tuas misericórdias, use-nos, ó Deus, como instrumento nas Tuas mãos, para edificar os Teus filhos aqui presentes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos, por favor, podem sentar-se, fiquem à vontade. Se você puder deixar sua Bíblia aberta, no texto que nós lemos no início de Romanos, capítulo 1. Todos os discípulos de Jesus, todos os cristãos, todos os servos do Senhor foram chamados. A pergunta é: chamados para quê? Aliás, se a gente fosse pensar aqui no passo a passo da salvação, né? Depois da eleição, que é quando Deus nos escolhe pela sua presciência, inicia-se esse passo a passo da salvação, né? Nós somos chamados, se respondermos positivamente a esse chamado, nós somos regenerados, e uma vez regenerados, que é no novo nascimento, né? Nós então somos justificados dos nossos pecados, somos adotados para a família de Deus, fazemos parte da família de Deus, e aí depois da adoção, nós somos santificados. Precisamos também viver o processo da santificação. E aí tem um outro passo nesse processo, que é logo depois da santificação, que se chama perseverança, né? Nós cremos na perseverança do santo também. Precisamos perseverar nessa salvação. E por fim, quando o Senhor voltar, nós seremos glorificados, né? Receberemos a glorificação. Em resumo, a gente poderia, alguns colocam o chamado ou a justificação, né? Mas se a gente fosse pegar aqui no passado, daria para resumir em 3, né? Esses 9 passos que eu falei seria justificado no passado, né? Quando Jesus, recebemos Jesus, Ele nos justificou. No presente, nós somos santificados, né? Diariamente temos um processo da santificação, e no final, quando Ele vier, é a glorificação. Então, como que nós somos salvos? No passado, no presente e no futuro. A nossa salvação ela é crescente, até o dia que o Senhor virá nos buscar e então nos encontraremos com Ele. Mas, o chamado, irmãos, eu queria destacar aqui com vocês, esse primeiro passo aqui da salvação, ele é um fator fundamental no processo da salvação, porque sem o chamado ninguém pode ser salvo. Então o chamado é o primeiro passo que acontece na nossa salvação. Todos nós um dia fomos chamados, né? Todos nós aqui, talvez se abrir a oportunidade aqui, você poderia compartilhar a sua experiência de chamado. Quando você foi chamado para a salvação? Como foi esse chamado, né? para a salvação? Então é o ato gracioso da parte de Deus, que através do Espírito Santo e através da palavra de Deus acontece pela graça do Senhor na nossa vida. Então a gente tem aqui uma ação do Espírito Santo despertando a nossa mente para nos chamar, mas através de alguém que prega o Evangelho, né? O pregador fala de Jesus, falou de Jesus para nós em algum momento da nossa vida, e o Espírito Santo abriu a nossa mente para convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. E aí nós respondemos, amém? Cremos, né? Pela fé no Filho de Deus e fomos salvos, alcançados. Então o chamado é esse ato de graça, pela qual Deus convida homens e mulheres a aceitarem pela fé a salvação que Ele providenciou em Jesus. É o principal meio, né, que Ele usa é a pregação, como eu falei, para que sejamos salvos. A carta de Paulo aos Romanos, irmãos, talvez seja uma dos textos bíblicos que mais tem influenciado as pessoas ao longo dos tempos, né? Quando a gente vai estudar sobre Romanos, o apóstolo dos gentios, né, que é Paulo aqui, ele nunca tinha visitado essa cidade, que era a poderosa capital do império aqui, e na década de 50 depois de Cristo, ele estava na cidade de Corinto, quando ele escreve essa carta
ele vai enviar esse recado, né, que alguns vão chamar de um tratado teológico aqui para esse povo que estava ali em Roma. E ele diz aos romanos como eles deveriam viver a vida cristã. A carta aos romanos é uma declaração madura de fé, uma declaração de um servo de Deus que já tem alguns anos de caminhada para outros servos de Deus que estão vivendo a caminhada cristã. E aqui, se você olhar os primeiros 7 versículos que nós lemos, a palavra chamado chama a nossa atenção. Ela aparece 3 vezes aqui, nesses 7 versículos, nos 7 primeiros versículos. Eu não sei se você já se perguntou alguma vez por que você foi chamado por Deus. Você sabe que foi chamado, mas você tem dúvida da razão do seu chamado. Por que você foi chamado? Então Paulo apresenta algumas verdades aqui, algumas razões do nosso chamado. Eu queria destacar aqui com vocês hoje rapidamente. Qual é a razão do nosso chamado? Nós somos chamados para quê, irmãos? Então Paulo vai dizer para nós. Eu queria que você lesse, voltasse comigo aí para a Bíblia. Abre a sua Bíblia aí, por favor, em Romanos capítulo 1, capítulo 1, versículo. No versículo 1 a gente tem a primeira vez que a palavra chamado aparece. E Paulo diz assim no versículo 1. Bom, o primeiro chamado aqui, a primeira razão, a primeira verdade sobre o nosso chamado é o nosso serviço. Todos nós somos chamados para o serviço. Paulo diz assim, olha, Paulo está se apresentando, está iniciando a carta, a sua saudação, esse trechinho aqui é a saudação de Paulo. E ele diz assim, ó, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ele começa iniciando as suas credenciais. Ele se considera servo de Jesus Cristo. Servo, a palavra servo aqui é diácono, né? Servo de Jesus Cristo. E ele disse que ele foi chamado para ser apóstolo. O que é um apóstolo? O apóstolo é alguém enviado, para uma missão. Aliás, a palavra apóstolo, apostolado, foi uma das palavras gregas que deram origem à palavra missão ou missionário. Você não vai encontrar a palavra missionário na Bíblia, mas a palavra apóstolo tem esse sentido de alguém que é enviado com uma missão. Então Paulo tem essa ideia. E nós entendemos que nós somos uma igreja apostólica, justamente porque nós somos uma igreja missionária, uma igreja que tem uma missão clara, da parte de Deus. E aí, Paulo, nós somos uma igreja católica e apostólica, nós só não somos romanos. Mas católica também é uma palavra grega que significa universal, Nós somos a igreja, nós fazemos parte da igreja universal de Jesus. E que tem essa missão, que é com base, como diz Paulo aos Efésios, com base no fundamento dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, Então, a gente só não tem nada a ver com a igreja apostólica romana. Já falei isso aqui, A gente é a igreja apostólica de Jundiaí. Vida Esperança. Mas voltando aqui para o chamado, irmãos, para o serviço, na época do Novo Testamento, esse termo ele era muito importante, porque normalmente os reis mandavam, alguém com uma missão, Então essas pessoas eram chamadas de apóstolos, E aí Jesus chama 12 apóstolos, um não deu muito certo, aí a igreja tenta substituir esse apóstolo por Matias, Não sei o que aconteceu com Matias também, porque o texto não narra mais a história de Matias. Sei que Paulo aparece na história como o último dos apóstolos, ele se considera, o último dos apóstolos. Então parece que ele é que entra ali no lugar de Judas Iscariotes, de alguma forma. Então hoje nós não temos mais esse ministério apostólico como o dos 12, e o de Paulo. Mas a gente tem o dom do apóstolo, já viram em Efésios 4? Tem o dom de apóstolo. Deus chamou-nos primeiro para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, enfim. Então, nesse sentido é que nós temos a vocação apostólica. Mas o que é certo é que Paulo tem convicção do seu chamado. Se tem uma coisa que Paulo sabe, é o que ele está fazendo no reino de Deus. Ele diz assim, olha, Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo. Então nós precisamos ter certeza, irmãos, que nós somos chamados para servir em alguma área. No caso de Paulo aqui, ele tem essa convicção de que ele foi chamado para ser apóstolo. Mas se a gente fosse pegar essa ideia do termo aqui maior, todos nós somos chamados para servir na missão de Deus, para participar da missão de Deus. Se você ler o texto de Pedro, lembra de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, está escrito que nós somos chamados com essa missão de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Nós somos chamados das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Mas para quê? Para anunciar as grandezas dele. Todos nós precisamos anunciar as grandezas daquele que nos chamou. E ele nos chamou para isso, a fim disso. Então, a pessoa que recebe o chamado do Evangelho para reconhecer Jesus Cristo como seu Senhor, para receber a salvação, precisa ter esse entendimento básico de quem é Jesus, de como Jesus satisfaz as nossas necessidades de salvação, porque todos nós necessitamos. Eu me lembro de um texto de Davi, e ele diz assim: olha, este pobre necessitado clamou ao Senhor. E esse texto é aplicado para nós, no que diz respeito à salvação. Sem Jesus, irmãos, nós somos pobres e necessitados. Se não fosse Jesus, nós permaneceríamos nesse estado de miséria. Mas ele veio, a Bíblia diz que aquele que é rico, né, se faz pobre para que nós nos tornássemos ricos com ele. Isso é maravilhoso demais. É lógico que ele está falando de uma riqueza espiritual, né, que vai muito além dos tesouros dessa terra. Mas todos nós somos chamados para anunciar. Quando a gente prega o Evangelho para alguém, o que a gente precisa pregar? A gente precisa pregar Jesus, mas o que exatamente sobre Jesus? Você consegue me dizer como iniciar, ou o que precisa conter nessa proclamação? Eu acho que o John Stott ele fala que a gente precisa responder 4 perguntas para você evangelizar. Primeiro é: quem é Jesus? Quem é Jesus? Você precisa responder essa. Lógico, depois que você fala do estado, do pecado, quem é Jesus? Jesus é Salvador e Senhor. Essa é a primeira pergunta, a primeira resposta. Ele é Salvador por quê? Porque nós estamos mortos, nós temos pecado, estamos. O mundo, né, toda a sociedade perdida, então ela precisa saber que Jesus é o Salvador, que ela precisa ser salva desse pecado, porque ela já está condenada. Aquele que não crer, ou que ainda não creu, está condenado, né? Então precisa saber que Jesus é Senhor e Salvador. A segunda pergunta, além de saber quem é Jesus, é o que Jesus fez. O que Jesus fez, irmãos, por nós? Jesus morreu e Jesus ressuscitou. A morte, a ressurreição de Jesus é o centro do Evangelho. É a mensagem do Evangelho que a gente precisa contar para as pessoas. É o ápice do Evangelho. Sem a morte nós não temos redenção, né? E sem a ressurreição nós não temos esperança. Então a gente precisa saber que quando Jesus morre na cruz, Ele está nos salvando dos nossos pecados. E quando Ele ressuscita, Ele está garantindo que ainda que a gente morra, a gente vai ter acesso à vida eterna. Então qual é a primeira pergunta que a gente tem que responder? Quem é Jesus? E a segunda, o que Jesus fez? A terceira é o que Jesus exige. Você sabe o que Jesus exige de todo pecador? Arrependimento e fé. Nós precisamos dizer para as pessoas. Lembra da pregação de Pedro? Quando ele falou que os judeus eram responsáveis pela morte de Jesus, ele falou: e agora? O que a gente vai fazer? Ele fala: arrependei-vos, creiam no Evangelho e sejam batizados. Então precisa se arrepender dos seus pecados e ter fé. É isso que a gente tem que contar para as pessoas. Elas precisam se arrepender dos seus pecados, elas precisam crer, porque se elas não crerem, elas não podem ser salvas. E por fim, a quarta pergunta que a gente precisa responder é o que Jesus promete. O que é que Jesus prometeu? Jesus promete àqueles que se arrependem e àqueles que creem no Evangelho. Ele promete vida e perdão. Vida e perdão. Você tem uma nova vida. Aqueles que estão em Cristo têm uma nova criação. E por mais escuros que sejam os seus pecados, a Bíblia diz que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar, para lavar, para purificar. Então responda essas 4 perguntas. Você foi chamado para anunciar o Evangelho. E ao anunciar o Evangelho, responda quem é Jesus, responda o que Jesus fez, responda o que Jesus exige e o que Jesus promete. Anote isso daí, porque isso aí precisa estar na sua ponta da língua quando alguém for falar de Jesus com você. Bom, então nós somos chamados para pregar o Evangelho. As pessoas vão saber que elas são pecadoras, que o salário do pecado é a morte. E aí, respondendo essas perguntas, ela vai descobrir que Jesus morreu para pagar a pena pelos nossos pecados, que Ele é o único caminho para a salvação. Né? Não existe outro caminho, não tem outra rota, não tem uma rota alternativa para a salvação. E Jesus precisa ser reconhecido como o Senhor. Quem conhece o Senhor nos seus caminhos tem os seus pecados perdoados, a palavra do Senhor diz para nós. Amém? E Ele oferece para nós a vida, desde que a gente permaneça diante dEle. A gente tem vida e a gente tem perdão, caso a gente cometa algum deslize.
Então, se você ainda não está engajado nesse serviço, essa é a hora de você se comprometer e falar: é agora, Senhor, eu quero entender melhor, eu quero viver melhor essa verdade. Amém? Fale para as pessoas quem é Jesus, fale para as pessoas o que Ele fez, fale para as pessoas o que Ele promete, fale para as pessoas o que Ele exige em nome de Jesus. Segundo lugar, nós somos chamados para o pertencimento. Além de sermos chamados para o serviço, nós somos chamados para o pertencimento. A segunda vez que a palavra chamada aparece aqui está no versículo 6, dá uma olhadinha na sua Bíblia. Paulo diz aos crentes romanos que eles também foram chamados para serem de Jesus. Chamados, ele diz assim: olha, entre os quais também sois chamados para ser de Jesus. Ser de Jesus. Nós pertencemos a Jesus, irmãos. E não tem ninguém que possa tirar essa posição de nós. Ninguém. Nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem a fome, nem a nudez, nem os anjos, nem os demônios, nem as alturas, nem as profundidades. Absolutamente nada e nem ninguém. Pô, nós pertencemos a Ele porque Ele nos comprou, né? Ele disse que Ele pagou um alto preço. Deus havia levantado, irmãos, Paulo para pregar uma palavra para além das fronteiras de Israel. Por isso que ele é chamado de o apóstolo dos gentios, né? Ele sai das fronteiras de Israel, porque Deus ama, Deus quer salvar todos os povos, irmãos. Todos os povos, os não-judeus também foram chamados para serem de Jesus. A igreja é composta por gente de todos os povos, de todas as nacionalidades, mas é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que aplica essa obra da redenção na vida do crente. E a Bíblia diz que é Ele quem testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Através da adoção. Nós somos adotados, e dizer que nós somos filhos de Deus significa dizer que nós pertencemos a Deus. Então, eu não sei se você tem algum sentimento, às vezes, que tenta invadir o seu coração para dizer que você não é ninguém, né? Que você não tem valor. Você precisa falar com o Espírito de Deus, que o Espírito de Deus vai te lembrar quem é você. Se você nasceu de novo, ele diz assim: olha, você é filho de Deus, pelo qual nós clamamos, Pai, pelo qual você pode chamar Deus de seu paizinho, seu papai. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Pai. Quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e a gente aceita esta mensagem, nós passamos agora a pertencer. Nascemos de novo, como eu falei aqui, nos passos da salvação. E aí recebemos e fazemos parte da família de Deus, que é a igreja, né? A comunidade dos salvos, que é a família de Deus, que a gente tem vindo agora, não só amor, não só fé, não só espírito, enfim. Eu gosto de refletir sobre a adoção, né? Porque a adoção é um ato legal, né? Se alguém quiser adotar uma criança hoje, ela precisa fazer isso pelas vias jurídicas, né? Precisa oficializar isso. E uma vez legalizado, ninguém pode dizer que ela não é seu filho. Isso torna um filho legítimo. Filho adotivo é filho legítimo. Nós somos filhos adotivos. Por isso somos filhos legítimos de Deus. Deus nos adotou, irmãos, por meio de Cristo, por meio do Espírito de Cristo. E nada pode dizer ao contrário para nós. Amém? Então, essa é a nossa certeza. Nós somos chamados para ser dele, fomos chamados pelo Espírito Santo para pertencer a Jesus. Foi o Espírito, nos chamado, foi o Espírito que convenceu a gente do pecado, que é o pior pecado de todos, né? Qual é o pecado? Vocês lembram qual é o pecado que ele nos convenceu? Lembra? Eu já falei, né? Aqui, vamos repetir, vamos relembrar. Qual é o pior pecado que existe, irmãos? João capítulo 16, lá no versículo 8, se você ver, ele vai dizer assim: olha, ele nos convence do pecado porque ele convence o homem do pecado porque não crê em mim. O pior pecado é não crer em Jesus. Lembra de Marcos 16? Jesus falou assim: vão, prega o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Será condenado. Lá em João 3, 17, 18, ele vai dizer: quem não crê já está condenado. Então não crer é o pior pecado. Por isso que ele está atrelado aí com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito que nos convence. Se você resistir ao Espírito Santo, você não tem perdão. É o pecado que não tem perdão, o pecado de não crer. Por isso ele nos convence. Se você não crer, você não tem salvação, precisa crer.
Pecado, justiça e juízo. A justiça, ele diz assim, a justiça porque eu vou para o Pai, né? A justiça ali tem a ver com a justificação, tem a ver com a justiça de Jesus que é imputada a nós. E o fato dele ir ao Pai significa que a justiça que Jesus realizou naquela cruz, ela foi satisfatória. Então, ele foi assunto aos céus, significa que está consumado de fato, porque Jesus foi glorificado. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, né, já está julgado, né? Aqueles que não crerem em Jesus serão todos condenados junto com o diabo, com a besta, com o falso profeta, enfim, com todos aqueles que não se renderem a Jesus, e ao serem chamados, resistirem a esse chamado do Espírito. Amém? Mas você foi chamado, você respondeu com arrependimento e fé. Sim ou não? Se você respondeu o chamado do Espírito com arrependimento e fé, o chamado da pregação com arrependimento e fé, então você se tornou filho de Deus, pertence a Ele. E talvez de todas estas seja a maior verdade, né? Nós temos um dono, né? Todos nós temos um dono, um Senhor. Quem é o nosso dono? Quem é o dono desta igreja? É Jesus. Então a vontade que deve predominar e prevalecer na igreja é a vontade de Jesus. Não é a vontade do pastor, não é a vontade do presbítero, não é a vontade do diácono, do diaconito, não é a vontade dos líderes de ministério. Se nenhum destes, né, se nenhum de nós estiver vivendo a vontade dele, todos nós precisamos nos arrepender e falar: Senhor, corrija a gente e toma a direção desta igreja, porque a igreja é dele, então não adianta eu querer impor a minha vontade. É o Senhor quem conduz a igreja, irmãos, e fez isso ao longo da história, né? Em todas as suas culturas, em todas as suas realidades, enfim, todas as suas maneiras dinâmicas de ser igreja. Se ela é verdadeira, é Jesus quem a estabelece. A igreja tem um dono, o nome dele é Jesus Cristo. Então vivamos como um servo, como uma serva de Cristo Jesus, porque nós pertencemos a Ele e a ninguém mais. Por último, a última vez que a palavra chamado aparece nesse texto está no versículo 7. Nós somos chamados, em primeiro lugar, lembra? Fomos chamados para quê mesmo? Para o serviço, e depois fomos chamados para o pertencimento, e por fim fomos chamados para a santidade. Olha o que está escrito aí. Ele termina a saudação no versículo 7, e antes de saudá-los com a graça e a paz de Cristo, aliás, essa é a saudação bíblica verdadeira, né? Graça e paz de Cristo Jesus, né? É assim que a gente vê as saudações do apóstolo, né? Graça e paz da parte de Cristo. Em algumas ele diz graça, paz e misericórdia, né? Graça, paz. Se você quiser ser bíblico, você tem que falar assim: graça e paz da parte do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Mas olha o que ele fala aqui. Antes dele fazer a sua saudação de praxe, né, ele diz assim: ó, aos chamados para serdes santos, a todos que estáis em Roma, ele diz: amados de Deus, chamados para serdes santos. Aí ele fala: graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, irmãos, eles não seriam santos no futuro. Preste atenção nesse texto aqui, ó. Ele não está dizendo aos chamados para serem santos no futuro. Eles não seriam, eles não eram santos no sentido do passado apenas, mas eles são santos no sentido de ter uma posição. Aliás, na maioria das cartas de Paulo, ele fala aos santos que estão em Filipos, por exemplo, né? Santos é um termo aplicado para o crente de Jesus, para a igreja de Jesus. Todos nós somos santos, essa é a nossa posição também, ninguém muda isso, né? Nós somos santificados. Então, nós que um dia recebemos Jesus Cristo somos santos, não porque somos perfeitos, porque nós não somos, né? Fala a verdade. Quem aqui é 100% já? Mas é santos, somos santos, não também porque nunca mais cometeremos pecado, porque cometeremos. Quem é que garante que essa semana não vai cometer nenhum pecado? Levanta a mão. Tem coragem? Nós devemos lutar contra o pecado que nos assedia para não cairmos, né? Mas é certo, irmãos, que enquanto estamos nesse mundo, nós somos sujeitos ao pecado, né? Somos sujeitos a falhar.
mas temos que lutar contra ele. Mas qual é a ideia aqui então? A ideia é que nós somos separados para ser de Jesus. Então, se nós somos separados para ser de Jesus, Jesus é santo, e Jesus quer que a gente seja santo como Ele é santo, como é santo aquele que nos chamou, né, da palavra do Senhor. Então nós somos chamados para um estilo de vida diferente, para um estilo de vida que glorifica a Deus, o Pai que está nos céus, um estilo de vida que não quer agradar a si mesmo, não quer fazer as suas próprias vontades, não quer satisfazer os seus próprios caprichos. A santificação, irmãos, é outra parte importante do processo de salvação. O autor aos Hebreus, ele chega a dizer que sem essa santificação ninguém pode ver o Senhor. Você acredita nisso? Então ela é uma posição, mas ela também é um processo. Ela é posicional e ela é processual. Lembra desse estudo? Uma posição porque Ele nos declarou santos. E um processo porque nós somos imperfeitos e precisamos amadurecer, né? Precisamos melhorar, precisamos ser aperfeiçoados. Então, esse é o nosso chamado também, né? Tem um texto que Paulo escreve para, acho que é para os Tessalonicenses também, que diz assim, ó, não foi para a impureza que Ele nos chamou, mas para a santidade, né? Para a santidade. Então, sejamos santos como o Senhor. Santos aqui, irmão, significa literalmente separado da condição do uso comum. Nós não podemos ser como a maioria das pessoas deste mundo. Tem uma frase que eu acho verdadeira, que é assim, ainda que a maioria esteja dizendo que é certo, se o errado está sendo dito que é certo, ele continua sendo errado. Não é porque a maioria está dizendo que é certo, que é certo. Então, às vezes a gente vê algumas situações e a gente acha, mas tem uns experimentos, né, sociais hoje, né, comportamentais, já viu? Que, não sei se você já percebeu esse vídeo da pessoa que entra no elevador e aí faz um comportamento, aí o outro entra e imita aquele comportamento e a pessoa está ali olhando. Sei que depois do terceiro fazendo a mesma coisa, ele vai lá e repete. Acho que o vídeo é assim, o pessoal entra e em vez de ficar virado de frente para a porta, vira de costas. Aí o outro entra e vira de costas, e ele está assim, né? Aí o outro entra e vira de costas. Aí depois que o terceiro entra e vira de costas, ele vira de costas também. É uma indução de comportamento isso, né? Mas não diz respeito à santificação, ainda que a maioria esteja virando de costas, irmãos. Para o chamado de Deus, para ser santo, nós precisamos permanecer firmes na nossa posição. Porque quem nos chamou é maior. É maior do que o que está nesse mundo. Então, a gente precisa olhar para Jesus. Nós somos santos não porque a gente tem uma posição elevada de espiritualidade, mas porque quando nós recebemos Jesus, somos separados do nosso antigo modo de viver. Agora nós temos um novo estilo de vida orientado pelos padrões que são estabelecidos por Ele. E tudo aquilo, irmãos, que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz, nos garante essa posição de santidade. Por causa dele agora nós somos santificados. Olha, 1 Coríntios 1 e 2 para você ver. Ele é a nossa santificação, 1 Coríntios 1 e 30. Antes nós éramos inimigos, mas agora nós somos amigos de Deus. Antes nós éramos profanos, nós éramos sem esperanças. Difícil que eu escrevi aqui, desesperançados. Mas agora nós somos santos, cheios de perspectiva. A gente tem uma esperança que vai para além desta era, vai para além desta vida. Ainda que a gente morra, a nossa esperança continua viva, porque a nossa esperança é Jesus. Ele é a esperança viva. Esperança que não pode ser morta. Ninguém, irmãos, é chamado. Na verdade, eu não sei se você já reparou na Bíblia, né? Mas ninguém na Bíblia vai ser chamado de santo no singular. É sempre santos no plural, né? Então ninguém é santo vivendo isolado. Talvez seja fácil não brigar sozinho, né? Tem gente que até sozinho briga, né? Mas Deus quer que a gente viva como santos em comunidade, né? Em comunhão. Pode ver na Bíblia, não tem a palavra santo no singular aplicada. Só um é santo no singular. Seu nome é Jesus Cristo. Só Deus é santo. Mas até quando está no singular é santo, 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 né? Porque no idioma que foi escrito a Bíblia não tem superlativo, né? Então ele repete santo, 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 que a ideia é que Deus é santíssimo. Ninguém é santo como o Senhor, né? Mas ele diz que nós devemos ser santos como Ele é santo. Sede vós
também santo, né? Santo é aquele que me chamou, em toda a nossa maneira de viver. Toda a nossa maneira de viver. A gente tem que buscar. O padrão da nossa santidade é Deus, é Cristo. Então, nesse sentido, irmão, a gente afirma também que a santificação, nesse sentido processual, ela precisa também ser desenvolvida. Tem um texto de Paulo aos Filipenses que ele diz que a gente precisa desenvolver a nossa salvação com temor e temor, né? Temor e temor. Uma coisa é a gente ser chamado de santo, outra coisa é a gente viver como santo. Uma coisa é você ter um título, escrever na sua testa, santo. Outra coisa é você mostrar para suas obras, né, o que é ser santo, o que é viver em santidade, o que é viver santificado, o que é viver de maneira diferente. Então, embora a gente não seja mais escravo do pecado, o pecado continua nos assediando, insistindo, tentando nos afastar do Senhor. Então a gente precisa caminhar em direção ao aperfeiçoamento da santidade, no temor de Deus. Né? 2 Coríntios 7, o verso 1 diz isso para nós. E é muito triste, irmãos, quando aqueles que são chamados santos vivem de forma indigna. Mas é possível? Já viram alguém que faz parte da comunidade dos santos viver de maneira indigna do seu chamado? Aos Efésios, Paulo diz assim: vivam de maneira digna da vossa vocação. Em outras versões vai aparecer: viva de maneira digna do seu chamado. Nós somos chamados para sermos santos. Como é que nós temos vivido na sociedade? Será que as pessoas, quando olham para nós, elas sabem que nós temos um ministério? Que nós somos chamados para o serviço? Será que quando as pessoas olham para nós, elas sabem que nós pertencemos a uma comunidade de salvos, que são chamados de santos? Quando elas olham para nós, elas veem a santidade de Deus resplandecendo no nosso rosto? Ou será que a gente se parece tanto com as pessoas da sociedade que até as nossas práticas, até as práticas que nós cometemos, até as práticas pecaminosas delas são imitadas por nós? Se nós somos chamados para ser santos, irmãos, nós não imitamos os padrões desse mundo, nós não nos conformamos com os padrões desse mundo, nós vivemos de maneira em que o nome de Jesus seja glorificado, e assim nós experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, porque a nossa mentalidade é renovada diariamente. Eu não vivo com a mente engendrada de tal forma que a gente não consegue crescer, amadurecer e entender o que Deus quer de nós num mundo tão pervertido como que a gente vive. Mas no processo de santificação, a palavra de Deus, irmãos, é a nossa base e Jesus é o nosso alvo. Então, olhamos para Ele e olhamos para ela. Amém? Tenha a palavra como a sua base, tenha Jesus como seu alvo. Olha, eu quero ser santo como a palavra diz que eu tenho que ser. Eu quero ser santo como Jesus é santo. E aí nós vamos agradar a Deus e experimentar essa vontade gloriosa de Deus. A gente não está sozinho nesse processo, né? Até que Jesus volte por ocasião da glorificação, quando nós seremos glorificados, a gente não vai mais precisar da santificação, porque o pecado, uma vez por todas, né, a Bíblia diz que hoje nós não somos mais dominados pelo pecado, a gente consegue vencer as tentações com a ajuda de Deus. Mas um dia a gente vai nem precisar lidar com o pecado, porque a presença do pecado não existirá mais. Quando Jesus voltar, irmãos, toda a maldade será exterminada, nós seremos aperfeiçoados, né? A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Ele está falando disso. Ele não está falando de outra coisa, ele está falando da nossa salvação. Ele está falando que quando ele voltar, nossa salvação será plena, será perfeita. Nós cremos então nessa verdade. Amém? Santifiquemos em tudo, como Paulo diz, aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 23 da primeira carta. Tudo, absolutamente tudo. Para a gente terminar aqui, para a gente orar, meus irmãos, eu quero lembrar que o fato de ser chamado para determinado lugar ou para determinada tarefa é uma coisa. Talvez você diga assim: Deus me chamou para... Não sei se alguém já teve alguma experiência específica de um chamado de Deus para fazer uma missão específica. Já foram? Alguém já te despertou? Alguém já foi despertado por Deus para, sei lá, para ligar para alguém, para orar para essa pessoa, ou para ir na casa dessa pessoa, ou quando você chegou lá, a pessoa estava prestes a fazer uma coisa
estranha e a hora que ela te viu, ela foi impedida de fazer isso. Eu conheço vários relatos, né, de pessoas que estavam prestes a se suicidar. Tem um relato de um menino, né, que foi entregar um folhetinho, não lembro agora se estava chovendo. Eu sei que ele bateu na porta e ninguém abriu. Bateu na porta e ninguém abriu. Bateu na porta e ninguém abriu. Aí bateu de novo, a pessoa foi lá e saiu. O que você quer? Eu falei isso lá dizendo que Jesus amava ele, que Deus queria salvar ele. E aí ele falou: olha, de tanto você insistiu, eu abri a porta, mas eu estava prestes a me enforcar. E aí, porque você insistiu, eu deixa eu ver logo quem é, não vai deixar nem me matar em paz. Né? Chegou lá, tinha uma mensagem de amor para ele, e ele desistiu de tirar sua própria vida. Então, às vezes, Deus nos chama para essas missões específicas. Né? Agora, isso é muito importante, só que isso não é um chamado para viver. Né? Chamado para viver de acordo com Ele é outra coisa, é diferente. Então, existem missões específicas que a gente precisa obedecer esses chamados de Deus. Mas o que nós temos, irmãos, é um chamado vitalício. Quem é salvo, se permanecer no chamado, ele é vitalício. Ele foi chamado para viver com Deus o resto da vida, até Jesus voltar. Então, que Deus nos ajude, irmãos, a sermos diferentes, inclusive daqueles que se dizem evangélicos, mas não vivem conforme o chamado do Evangelho. Tem gente que vive diferente, né, das propostas das Escrituras, e continuam ajustando os seus desejos, né? Os desejos, se ajustando aos desejos que tinham no passado, parece que nada muda. A Bíblia diz que a gente tem que andar em novidade de vida. Se nós temos o Espírito de Deus, o Espírito de Santidade, nós vivemos diferente de quando a gente começou. À medida que tem gente que acha que o primeiro amor é no início da fé, né? Mas o primeiro amor, a gente vai, a ideia de primeiro aqui é de prioridade, né? A gente vai só melhorando, irmãos. À medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente, a proposta é que a gente vai só melhorando. Não tem como a gente regredir, a não ser que a gente não viva, né? O que Deus quer que a gente viva. Por isso eu termino aqui lembrando, irmãos, cresçamos no serviço cristão, na convicção de pertencimento que nós temos da parte de Deus e em santidade, sem nunca nos gloriarmos em nossa própria capacidade, mas, como disse Paulo, né? Se tiver que se gloriar em algo, eu me glorio na cruz de Cristo. Amém? Como você tem se comportado diante do chamado de Deus para a sua vida? Você foi chamado para ser salvo, chamado para o serviço, chamado para o pertencimento e chamado para a santidade. Vamos orar, irmãos, para a gente finalizar aqui esse momento de louvor e adoração. Você puder ficar em pé, por gentileza. Quero te desafiar a fazer um olhar introspectivo agora, né? Porque o chamado ele é pessoal. Eu não consigo dizer para você como você está espiritualmente ou como você está vivendo o seu chamado, mas você sabe como você tem vivido, né? Se você tem servido, pregado o Evangelho às pessoas à sua volta, se você tem tido esse senso de pertencimento, né, ao reino de Deus e a sua vida de santidade. Mas Deus conhece você. Ele está aqui para te fortalecer se for preciso, está aqui para te perdoar se for preciso, está aqui para te abençoar. Feche os olhos, fala com Deus, fala no seu coração para Ele: Senhor, nós estamos reunidos aqui neste lugar de oração. E agora a gente quer abrir nosso coração. O Senhor sabe como nós estamos vivendo, o Senhor sabe como eu tenho vivido o chamado para a salvação. Além dos chamados ministeriais, Senhor, outros chamados específicos, mas o Senhor nos chamou para ser sal e luz neste mundo, para pregar o Evangelho de Jesus. O Senhor nos chamou para... Eu peço a Ti que o Senhor me ajude a fazer uma autoavaliação agora e ajude meus irmãos a fazerem essa autoavaliação. Será que nós estamos servindo o propósito de Deus nessa geração? Temos brilhado, Senhor, nesse mundo, não com uma luz própria apenas para sermos aplaudidos, mas será que a luz de Jesus tem resplandecido através de nós? Deus, tem misericórdia de nós, nos ajude a refletir e a viver, que a Tua luz resplandeça sobre nós, brilha sobre nós, Senhor, para que as pessoas vejam Jesus em nós. Nos ajude a ter isso, Pai, se o nosso sentimento ainda for
um sentimento talvez vazio ou de algum estigma, de alguma questão de inferioridade. Pai, nós não somos nada menos do que Teus, Senhor. Nós pertencemos a Ti, nós somos Teus servos, mas também somos Teus filhos. Tu és o nosso Senhor, Tu és o dono da nossa vida, Senhor. Nós entregamos a nossa vida para Ti, meu Deus. Não tem coisa melhor do que pertencer a Ti, porque é o Senhor que nos ampara, o Senhor que cuida de nós, além de ter nos salvado, o Senhor continua nos sustentando, continua cuidando da nossa vida, da nossa família, continua cuidando, Senhor, de cada um de nós, e nós Te louvamos por isso. Mas também, Pai, precisamos saber que o Senhor viveu entre nós, sem cometer pecado, Senhor, sem dolo na nossa boca, sem nos corromper, meu Deus, sem nos desviarmos, sem nos pervertermos. Senhor, purifica-nos, perdoa-nos, ó Deus. Tu sabe que não temos em tudo, Pai, então, se necessário, perdoa-nos, restaura-nos, fortalece-nos, mas concede a Tua bênção a nós, Senhor, para que, cheios de Ti, cheios da Tua graça, cheios do Teu amor, cheios do Teu Espírito, nós possamos viver em santidade, Senhor, para que vejamos ao Senhor e as pessoas à nossa volta vejam o Senhor em nós, e quando o Senhor voltar, nós também possamos ver o Senhor e irmos contigo, meu Deus, para reinarmos por toda a eternidade, na glória de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Bendito é o Teu nome. Amém, Jesus. Graças a Deus. E ela seja nas mãos da graça, Teu servo aqui está, representa o Teu nome, Graças a Deus. e a calma, a paciência, tranquilidade, Senhor, tudo, Senhor, para que seja Graças a Deus. feito segundo a Tua misericórdia, Glória a em Jesus. nome do Senhor. Médicos, nós vamos dar Graças a Deus. Amém. Irmão, a gente vai fazer uma última oração. Intercedemos pelos outros, vou convidar o conjunto para ali à frente e a gente vai orar para alguns pedidos. E enquanto o conjunto canta, eu quero te convidar a fazer essa oração. Nesse momento a gente tem alguns pedidos, né? A gente tem orado já. Aqui a Karina passou mal aqui ontem, né? E aí o médico lá pede. Hoje de manhã nós pedimos mais 2 pedras. Ela não está muito bem ainda, mas deve trabalhar mais cedo, se Deus quiser. Então, vamos lá, se recuperando, está tomando um remédio certinho agora. A Mamãe Nilce também está internada, né? A Mamãe falou. Para fazer a VAC, né? Então vamos orar por ela também. A cirurgia é amanhã, né? Vamos orar por ela, para que Deus tenha misericórdia também da vida dela, né? Deixa eu dar algum pedido, irmão, nesse momento? Acho que é oportuno. Deixa eu apresentar diante do Senhor. Tem algum pedido de oração que vocês querem lembrar? Puxar o meu olho, se perguntaremos o procedimento que fez, que Deus possa ir também na sua vida. Amém? Enquanto cantamos, quero te convidar a levantar suas mãos com fé, apresentar esses pedidos de oração. Se você lembrar de mais algum pedido durante a oração, olha também em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor.
Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a nossa vida e que essa seja a nossa esperança, né? Que vamos voltar todos juntos, subiremos para lá. Amém? Feche teus olhos, obrigado ao Senhor, que Deus te dê uma semana abençoada e te surpreenda positivamente, né? Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de mais uma vez nos reunir como igreja para celebrar o teu nome, para refletir na sua palavra, para buscar, Senhor, de ti força e poder por meio da oração, nos decorar, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe a nossa semana. Peço a tua bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e as suas santas consolações estejam com cada um de nós e com todos nós permanecem por todos os dias, em nome de Jesus.